Penumbra. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Essa semana eu tô trazendo aí, vou trazer mais uma sem ser penumbra, mas eu vou trazer penumbras de mistério. Tem muito tempo que a gente não tem um penumbra aqui, então, para os penumbras, eu vou trazer penumbra de mistério essa semana. Esta semana exclusivamente, eu devo trazer 3 histórias para vocês, tá? E eu vou me programar para sair história no carnaval, porque no carnaval eu não devo estar ativa aí nos grupos e tal, porque eu tenho uma programação, mas vai sair história para apoiador também. Então, fiquem ligados. Hoje eu estou trazendo a história do Norberto e é isso. Então, bora começar? O Norberto hoje, ele tá com seus 60 anos e ele conta essa história sempre que ele pode. Ele e a esposa Cláudia viveram algo inexplicável enquanto eles eram jovens. Algo que os idosos da época já alertavam eles, né? Então, Norberto residia numa cidade pequena que era cercada por morros, montanhas e era uma vasta zona rural. As histórias de assombrações eram muito comuns, principalmente naquela época, mas uma delas se destacava entre todas as outras, a tal da lenda do assobio. A lenda do assobio dizia que quando a noite caía e tudo ficava em silêncio, um assobio misterioso poderia ecoar pelos campos e pelas ruas desertas. E um detalhe, se você ouvisse esse assobio de longe, é porque o dono daquele assobio estava perto. Se você ouvia o assobio de perto, é porque o dono daquele assobio estava longe. Os mais velhos alertavam: não responda esse assobio, não fala oi, não responde com outro assobio. E principalmente não saia de casa após as 10 horas da noite. Muitos ignoravam o aviso e sempre achavam que aquilo era só lenda, mas existia um burburinho ali na cidade onde o Norberto cresceu, que já aconteceu de pessoas sumirem naquela região e sempre tinham a lenda desse assobio. As pessoas mais velhas daquela região costumavam dizer que aqueles que ignoravam o aviso nunca mais eram vistos e os corpos nunca seriam encontrados, assim como já haviam tido pessoas desaparecidas naquela região. E também, em alguns momentos, eram encontradas pegadas estranhas que eram levadas até o meio da mata e do nada elas sumiam e paravam de repente. Como se algo tivesse puxado a pessoa, ou se a pessoa tivesse, sei lá, voado, subido em uma árvore, mas nunca tinha explicação. E aí, né, existe até a teoria aí de uma outra dimensão, um portal, que ninguém sabe direito. Bom, na época, o Norberto morava com sua família em uma chácara afastada da cidade. A casa, ela era cercada por altas árvores, tinha um matagal que se estendia até onde os olhos podiam ver assim. Já a Cláudia, nessa mesma época, ela morava na cidade, mas sempre ouvia as histórias deste mesmo assobio e tal. Ela sabia sobre os desaparecimentos. A avó da Cláudia, inclusive, sempre dizia que aquilo não era deste mundo. Certa noite, o Norberto estava ajudando o pai a guardar os animais ali
naquela parte, vamos colocar aqui como se fosse o celeiro, né? Guardaram ali os animais no celeiro quando ele viu o assobio pela primeira vez. No começo, ele achou que era um vento, alguma coisa assim, passando pelos galhos, né, naquele momento. Porque assim, quando você fecha a porta, dependendo do jeito que você fecha, se tá ventando, você escuta um Então, o Norberto imaginou que poderia ser algo do tipo. Mas ele continuou ouvindo esse assobio e era com um som muito definido, com um ritmo específico, quase que numa forma de melodia que repetia. O pai dele, ao ouvir esse assobio, logo largou tudo, correu para dentro de casa, chamou ele para dentro e já começou a trancar as portas com força. E o pai do Norberto falava com ele: não responde, não fala oi, não assobia de volta. Então, o que aconteceu? O Norberto, ele era um cara muito curioso. E ao ouvir isso, ele resolveu sair lá para fora para ouvir um pouco melhor. E ainda parado lá fora, ele olhou, né, ao redor, tentando identificar de onde que estava vindo o som. E ele tentou, né, dar uma caminhada ali ao redor para poder ouvir, né, de onde que estava vindo aquele som. E aí ele ouviu aquele assobio dando uma afastada e ele sentiu um arrepio na espinha e acabou correndo para dentro. Naquela noite, Norberto mal conseguiu dormir. Ele ouvia os grilos, ouvia os gritos do gado, como se algo invisível estivesse rondando a propriedade. Então, o Norberto, ele disse para mim que, assim, quem mora na roça sabe muito dos barulhos do animal e tal. E quando tem determinados barulhos, dá para entender como se aquele animal estivesse vendo ou sentindo, ou tinha outra pessoa, outra coisa ali, que fazia com que esses animais ficassem assustados. Então, dava para perceber esses animais assustados. Enquanto isso, na cidade, a Cláudia também teve o primeiro encontro dela com o assobio. Ela estava voltando da casa de uma amiga, quando ao passar pela pracinha ali central da cidade, ela ouviu o mesmo assobio. E neste momento, gente, a Cláudia e o Norberto, eles estavam começando a se conhecer, começando a sair. Eles discutiam, né, sobre essas lendas da cidade. Ele ia até a casa da mãe da Cláudia para eles poderem se encontrar. E era aquela época que, assim, eles não viviam um na casa do outro, né? Se via ali, tinha aquele compromisso um com o outro, mas era um outro tipo de relacionamento, era um outro tipo de namoro, né? Bom, ela voltando dessa casa da amiga, passando ali pela pracinha, ela ouviu aquele assobio. E ela disse que ela congelou. O coração dela ficou muito agitado, o lugar parecia muito vazio e ela ficou assustada ao ponto de cada sombra que era projetada ali pelos postes parecia que tinha ganhado vida. Ela viu umas sombras meio que mexer assim e de repente ela ouviu uns passos apressados como se tivesse algo vindo na sua direção. Sem ela olhar para trás, ela correu até a casa, rápido, muito rápido, né? Trancou a porta e a avó dela olhou com seriedade e disse: "Você viu, né?" A avó da Cláudia já brava com ela e falando: "Você viu, né?" A Cláudia não conseguiu responder, mas a avó já soube logo de cara. Naquela mesma noite, a Cláudia, ao deitar para dormir,
ouviu o assobio novamente, desta vez bem mais baixo do que ela tinha ouvido primeiramente, e depois ela ouviu um assobio alto próximo à sua janela. Passaram alguns anos, mas o mistério do assobio continuava. O Norberto e a Cláudia já tinham, crescido e amadurecido ali um pouco mais, trocavam e compartilhavam mais suas experiências. Mas o Norberto, ele tinha um incômodo, ele tinha uma curiosidade. E ele queria saber sobre o que se tratava esse assobio. E ele sempre procurava, gente, ele sempre pensava, é alguém da cidade que passa, essa vibe em todo mundo, que faz isso por brincadeira para todo mundo. Ele provavelmente, não existia, gente, essa palavra da época, mas provavelmente era uma trollagem, vamos colocar assim. Bom, o Norberto, ele continuou muito curioso com tudo aquilo que ele ouvia falar sobre o assobio que continuava, e ele queria desvendar esse mistério, ele queria saber o que era esse assobio, o que fazia esse som. Então ele começou a imaginar que poderia ser pássaros, poderia ser outras coisas ali no meio da mata, até que certa noite ele decidiu que ele não seguiria as regras. E assim como o Norberto me falou, não era que acontecia assobios todos os dias, Era de vez em quando que acontecia e tal. Então, ele tinha decidido, ali no início da semana, que se ele ouvisse o assobio, ele ia responder. Ele decidiu que ele iria responder. Então, em determinado dia dessa semana, quando ele ouviu o assobio, vindo do campo e ele resolveu corresponder com outro assobio. Então, ele ouviu um assobio respondendo ao primeiro assobio dele. E ele sentiu uma energia diferente no ar. O vento parou, assim, sabe? Foi amenizando. Ele ouviu os grilos irem se silenciando pouco a pouco. E a sensação que ele falou é que parecia que o mundo estava segurando a respiração. Parecia que a terra tinha parado de respirar por alguns segundos. E então ele ouviu passos. E não eram passos normais. Eram passos pesados que afundavam a terra como se algo muito grande estivesse se aproximando na direção dele. E o Norberto me conta, gente, que ele viu ali no limite da luz da varanda dele e a escuridão do campo, ele viu uma silhueta se formando. Ele não viu nada se aproximando, nada desse tipo. Ele viu uma silhueta se formando na frente dele, cara a cara com ele ali. Era uma silhueta alta, magra, braços anormalmente longos e uma boca grande, gigantesca. E essa boca, ela abria como se preparasse para assoviar novamente, mas era uma boca muito estranha, segundo o Norberto. Mas esse ser não tinha olhos, só tinha a boca. E de repente, o Norberto desmaiou. Ele não viu mais nada. No dia seguinte, ele foi encontrado pelo pai, caído na varanda. Ele estava muito pálido, tremendo, como se ele tivesse passado a noite toda no inverno, sabe? Se estivesse frio, só que não estava frio. E ele estava com sinais aí que a gente entende hoje, naquela época eles não entendiam muito bem, mas que a gente entende hoje que eram sinais de desidratação. Bom, o Norberto, a partir daquele dia, ele ficou com muito medo, ele não sabia explicar, ele contou para a família o que ele tinha visto e, apesar de todo mundo ali
saber e conhecer a respeito, né, de tudo que tinha por trás, todo mundo falava sobre esse assobio, as pessoas começavam a duvidar dele. Ao mesmo tempo que falava sobre de existir realmente essa criatura ali, sobre o assobio e tal, eles ao mesmo tempo não acreditavam, propriamente dito, que o Norberto tinha visto aquela criatura. Até porque eles acreditavam que se alguém visse aquilo, aquela pessoa iria sumir, iria desaparecer, aquela pessoa não teria a oportunidade de ficar viva ou de ao menos ser encontrada. Então, existia uma parcela ali de pessoas da cidade que desacreditava dele mas acreditava na proposta, né, acreditava ali, na lenda que tinha na região, então acreditava na criatura, mas desacreditava que ele tinha um encontro com aquela criatura, porque se ele tivesse realmente tido um encontro, muito provavelmente ele não estaria vivo para contar a história, e uma outra parte acreditava que ele poderia ter tido um delírio, alguma coisa, que ele teve alguma espécie de sonambulismo ali durante a noite, saiu de casa e acabou dormindo à noite lá fora, e houve essa confusão. Então muitos ali, principalmente o pai dele, acreditava que ele, na verdade, tinha tido um sonho, algo ruim, algo do tipo, e ficou nessa. Depois desse dia, a Cláudia ficou sabendo, chegou até a Cláudia a notícia, né, do que tinha acontecido com o Norberto. Ela rapidamente, né, preparou ali alguns chás, ali na casa da avó dela, tinha uma plantaçãozinha com vários chás e tal. Então ela pediu a avó para preparar, para ajudar ela. Ela levou esses chás até o Norberto, eles conversaram muito a respeito disso. Depois de um tempo que o Norberto não estava mais assustado, eles chegaram até a rir um pouco dessa história. O Norberto, ele se questiona se ele realmente estava meio que delirando ou não. E depois de uns anos, o Norberto e a Cláudia aí finalmente se casaram, mudaram daquela cidade, tiveram filhos, mas esse mistério envolve os dois até hoje. Conversando com os dois, o Norberto e a Cláudia falam que eles se lembram muito, e a Cláudia ela não duvida, porque ela lembra de toda a época, de tudo que tinha acontecido ali na região, de tudo que eles falavam ali naquela época a respeito desse assobio, e ela nunca duvidou do Norberto realmente ter visto alguma coisa. Mas depois desse dia, eles nunca mais viram nada. E aí, gente, assim, eu já ouvi falar, por eu morar no interior, ainda mais Minas Gerais, que tem muito disso aqui, eu já ouvi falar de coisas parecidas, tá? Mas aí, assim, o meu pai é um pouco mais cético para algumas coisas e tal, e ele fala que, assim, as pessoas falavam muito de assobio na região da mata e tal, mas que ele acredita que era um passarinho, era algo parecido com isso na época. Então fica aí o questionamento do que realmente pode ter sido esses assobios. E eu gostaria de ouvir de vocês aí, eu sei que tem muita gente que me ouve de Minas, São Paulo, entre outras regiões do Brasil e fora do Brasil também, né? E eu gostaria de saber aí, para quem me ouve, se você já ouviu alguma lenda parecida, se você tem alguma história parecida, pode ser de algum parente seu, algum vizinho, para os quadros Penumbra, Intergalácticos, declarações e até recomeços, eu vou permitir aí, vou abrir a sessão para quem quiser me contar histórias de terceiros, tá? Porque essas histórias não adentram muito aí a vida pessoal das pessoas, então eu vou permitir, tá bom? Então, se você tiver uma história, já ouviu falar, quiser contar e trazer esse relato para mim, eu vou ficar muito lisonjeada, eu quero muito ouvir, porque essa história do assobio, ela me deixou muita curiosidade. E eu sei que existem outras histórias que têm relação com assobio. Então eu vou procurar saber na cidade onde eu nasci, na cidade do meu pai, e se tiver mais histórias, se eu conseguir conversar com as pessoas lá e tiver mais histórias sobre isso, quem sabe eu não consigo trazer aí um assobio parte 2, um outro relato de outras pessoas que têm este mesmo ponto em específico, o assobio. Você já ouviu falar sobre algo neste tema? Conhece alguma história assim? Você acredita ou desacredita? Deixe para mim lá no grupo do Telegram. Nós também estamos com um grupo no WhatsApp agora. O link
está no Instagram e na descrição dessa história. Eu também fiz aí um outro podcast que chama Bora Conversar, que é um podcast de bate-papo, interação, de forma mais leve e espontânea. E a minha primeira convidada foi a Silvia Niffenegger. Lá no Bora Conversar, o episódio já está disponível, parte 1 e parte 2. Nós falamos sobre festas. Então vá lá ouvir, deixar sua opinião também. Quem sabe você curte também esse tipo de podcast, para você ter a nossa companhia aí falando sobre festas e podendo deixar a sua opinião. Eu quero também puxar a orelha de vocês, porque vocês me ouvem, vocês me acompanham, mas eu vejo que, por exemplo, tem 5.000 pessoas que me ouvem regularmente, mas apenas 2.000 me seguem, gente. E um pouco mais que isso. Então, por favor, se você me ouve e ainda não segue o programa, me segue como ouvinte, para dar para eu saber quem são meus ouvintes regulares. Vai em avaliar o programa, me dê 5 estrelas. E existe um sininho também, onde você clica nesse sininho, independente da plataforma onde você me ouve, você vai passar a receber notificação sempre que tiver uma nova história. Então, não esqueça de fazer essas coisinhas. A gente que é criador de conteúdo, seja aqui, seja no YouTube, a gente sempre costuma falar, porque isso faz diferença. Então, se você me ouve do YouTube, vai lá em se inscrever, segue, clica em gostei quando você gostar do vídeo. Aqui nas outras plataformas, me dá 5 estrelinhas, comenta, faz tudo que puder fazer, gente. Segue, ativa o sininho para receber notificação, porque isso dá para eu dimensionar quantas pessoas eu estou conseguindo atingir e faz com que o podcast chegue em mais pessoas. É isso, gente. Obrigada por me ouvir. Eu vou ficando por aqui e até a próxima história. Um beijo!